Olá, tudo bem com você? Olha, nesse momento nós vamos dar sequência aos temas da profecia da Bíblia e esperança para o futuro. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho e dê o seu likezinho, compartilhe essas mensagens para outras pessoas. Nossa intenção aqui é sempre de ter mais conhecimento de assuntos tão importantes no mundo tão secularizado, tão assim absorto com tantas coisas, né, materialistas, de tantas coisas, mas nós temos aqui a intenção de te falar, de passar uma mensagem de esperança, de dias melhores, de coisas que virão, que a Bíblia fala e nós podemos acreditar, porque tudo quanto foi falado até aqui aconteceu exatamente como a Bíblia tinha profetizado. E hoje o tema é sobre um grande período profético, tá? Esse assunto, ele está no livro do profeta Daniel, no capítulo 8 e no capítulo 9, tá? Se você tiver uma Bíblia, pega a sua Bíblia, porque nós vamos, assim, estudar passo a passo, né? Eu vou colocando aqui os textos da Bíblia, para que você não perca, né, o fundamento desse estudo. Mas só um resuminho desse estudo, ele vai nos contar exatamente uma coisa fantástica que é a predição de tudo que ia acontecer para frente, desde que o anjo veio contar para Daniel a respeito dessa profecia do que ia acontecer, e isso se estenderia até os nossos dias. E a gente vai entender que tem algumas das predições que elas são exatas, com datas, com coisas que iam acontecer, que a gente fica assim abismado, né? Como a Bíblia relatou tudo isso, como Deus, na sua bondade, né, deu essas mensagens para que nós tivéssemos um segmento, para que a gente compreendesse outras mensagens espirituais que seriam de grande importância ligadas a essa profecia. Então, para que você entenda o contexto do período em que Daniel teve essa visão dessa profecia, você precisa entender que eles estavam cativos, eles estavam lá sob o domínio do Império Babilônico. Daniel tinha tido todos aqueles eventos que nós já tínhamos estudado, que ele tinha recebido a revelação da profecia sobre a estátua para Nabucodonosor. Tinha várias coisas que estavam acontecendo. Daniel ele estava sendo mantido lá no Império Babilônico como uma pessoa sábia, diferenciada, uma pessoa que tinha realmente, eles diziam, o Espírito de Deus estava sobre Daniel. Então, esse era o contexto. E no livro de Daniel, capítulo 9, 1 e 2, nos diz assim, olha, no primeiro ano de Dario, agora já não era mais Babilônia que reinava, mas sim Dario já era o rei do próximo império que se levantou, que era a Média-Pérsia. E veja como Daniel, né, ele percorreu essas dinastias, né, de um império para o outro. E ele também foi mantido por Dario como um sábio, né? Porque Deus assim queria dele. Então diz assim, no primeiro ano de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros, que ele estudava os livros da Bíblia, que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que está na Bíblia também, em que haviam de durar, né, as assolações de Jerusalém era de 70 anos. O que quer dizer isso aqui? Isso está em Daniel 9, 1 e 2. O que quer dizer? Que Daniel estava preocupado porque o povo de Israel tinha sido deportado de Jerusalém, eles tinham sido levados para a Babilônia e agora ainda eles estavam ali. Só que Deus se comunicava com o povo de Israel. E
ele foi saber quanto tempo duraria aquele exílio que eles estariam ali, num lugar que não era deles. Eles tinham saudade da terra deles e principalmente porque a terra deles era o simbolismo da direção de Deus. Porque lá eles teriam o templo, lá eles fariam a adoração a Deus, os sacrifícios que representaria Jesus que viria um dia. Então ele foi saber pelo profeta Jeremias, porque é assim, o povo de Deus em todas as épocas sempre quis saber as coisas que vão acontecer pela Bíblia. E Daniel foi ver pela Bíblia. Profeta Jeremias, que está na Bíblia. Então, ele estava ali estudando esse assunto e em Daniel, capítulo 9, 3, nos diz assim: Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, como era na época, eles tinham esse costume de se vestir de saco, né? Que era assim para dizer: olha, eu estou realmente muito angustiado. Ele estava tremendamente angustiado, então ele levantou as súplicas dele para Deus, para que buscasse a sabedoria de Deus para saber, puxa vida, como vai ser tudo aqui? Quando é que nós vamos realmente sair como povo de Deus? Porque eles acreditavam de tudo aquilo que eles tinham aprendido, que do povo de Israel viria o libertador, o Messias, que é Jesus, né? E aí no verso 17 diz assim: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração de teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Olha, veja que o interesse maior de Daniel era sobre o santuário, era sobre o lugar de adoração, era a saudade que ele tinha de sentir a presença de Deus lá no santuário. Então, tudo aquilo angustiava Daniel. E no verso 22, ele diz assim: olha só, ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Sentido do quê? E quem era ele? Era o anjo Gabriel. O anjo Gabriel apareceu diante daquela oração que Daniel fez e foi ali para trazer o relato sobre o que seria realmente, sobre toda aquela circunstância que o povo de Deus estava passando. E então, no capítulo 8, verso 16, nós vamos entender um pouquinho melhor do que realmente, né? Por que Daniel estava angustiado? Por que essa angústia? Por que essa oração? Por que ele foi buscar no profeta Jeremias? Olha só, Daniel 8, verso 16 diz assim: que ele fala assim: ouviu uma voz de homem de entre as margens do rio Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E no verso 27, olha só o que diz: Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então veja, no capítulo anterior, capítulo 8, havia uma visão que Daniel tinha tido antes. Antes dele fazer essa oração, antes dele consultar o profeta Jeremias. E nessa visão, algo lhe incomodou muito, e é o que nós vamos ver aqui. E o anjo tinha lá uma voz, né? Uma voz que disse para o anjo: dá a entender a ele a visão. Puxa, mas que visão era essa? Não é? Olha só, no livro de Daniel 8,14 nos diz assim: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O livro de Daniel, capítulo 8, ele traz uma profecia que nós vamos estudar em outra ocasião, que fala também a respeito do que viria, né, para o povo de Deus, do que viria para frente, assim como a visão que nós estudamos sobre a estátua de Nabucodonosor. Aqueles animais que saíram do mar também representavam reinos que viriam depois do Império Babilônico.
Mas no capítulo 8 de Daniel, a visão, ela tem todo o contexto dela tinha a ver com o santuário. Porque lá no povo de Deus, o santuário, ele tinha toda uma representação especial a respeito do Messias que viria. Era ali que se fazia os sacrifícios dos carneirinhos, né, e outras cerimônias que tudo representava a vinda do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. E tudo isto, lá em Daniel capítulo 8, falando do que viria, né? E falando de um poder que ia derrubar por terra o santuário, ou seja, essa doutrina que nos mostra que nós somos salvos unicamente por Jesus Cristo. Então tá tudo contido aí nesse capítulo 8. Só que um versinho desse capítulo nos fala essa frase aí: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E foi nesse contexto que Daniel ficou muito preocupado. Ele pensou: 2.300 tardes e manhãs? Então vai demorar muito ou pouco? Como será isso? Então, por isso que no capítulo 9 ele vai estudar mais no profeta Jeremias para saber quanto tempo o profeta tinha falado que ia demorar o exílio do povo de Deus lá naquele império que agora já não era mais a Babilônia, e sim a Média Pérsia. Então, veja bem, foi nesse contexto que Daniel ficou tão preocupado que em Daniel 8, verso 27, fala que ele enfraqueceu, ficou doente por muitos dias. Né? Ele tratava dos negócios do rei, ele era uma pessoa que trabalhava para o rei. Mas, então, foi nesse contexto aí que ele foi procurar saber, né? Aqui no capítulo 9, nós vemos claramente que o anjo Gabriel aparece para dar notícias para Daniel sobre aquele versinho que foi aquela parte que ele não conseguia saber. Porque tudo mais ficou esclarecido. Quando nós estudarmos o capítulo 8 melhor, que eu pretendo estar fazendo mais para frente, ele entendeu tudo. Só o que ele não entendeu, que deixou ele chateado, foi o verso 14, que falava dessas 2.300 tardes e manhãs. Então, esse estudo hoje é para saber que 2.300 tardes e manhãs são essas. E o anjo Gabriel que explica tudo, não somos nós, né? A Bíblia, ela se explica. Não somos nós que inventamos, né, uma explicação. Se nós formos para Daniel, capítulo 9, verso 24, nos diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Olha só, a única parte que Daniel não entendeu foi uma parte de tempo, que era 2.300 tardes e manhãs. Era um tempo específico que ele não sabia do que se... Assim, que falava assim, que o santuário seria purificado. Então, era a única questão que ele não sabia. E no verso 9, quando o anjo vem para explicar para ele a visão, ele fala também de tempo. Né? Então, ele fala assim, olha, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é o povo de Israel, né? Que era o povo de Daniel. Então, se 70 semanas estavam determinadas para o povo de Israel, né? A partir de quando? Quando começasse as 2.300 tardes e manhãs. Mas aí entra uma segunda incógnita, não é? Quando começaria essas 2.300 tardes e manhãs? Então o anjo explica. No capítulo 9, verso 25, diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. Então, olha só que interessante. Quando fosse dada uma ordem para restaurar a cidade de Jerusalém e principalmente o templo de Jerusalém, né? Seria o ponto de partida.
E dali para frente, passaria 7 semanas e mais 62 semanas, né? Então, primeiramente a gente viu, tinha para o povo de Deus, o povo de Israel, Deus tinha decretado 70 semanas. Agora o anjo divide essas 70 semanas. Ele fala: olha, a hora que der a ordem para edificar Jerusalém, aí, né, o templo e a ordem ali, o que que aconteceria? Ele faz uma divisão de tempo. Ele fala de 7 semanas e mais 62. Então, isso nos levaria a 69 semanas. 69 semanas, veja bem, ele tinha falado de 70, agora ele está dividindo, dando um total de 69. E ele fala assim, que nas 7 semanas ia acontecer alguma coisa, e nas outras 69 ia acontecer outra coisa, e que chegaria num outro lugar, num outro momento, que é o que a gente vai destrinchar aqui. Então, continuando o verso que nós lemos, de Daniel 9, 25, diz assim, olha, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Então, quando chegasse no ungido, a gente vai descobrir quem é esse ungido, o príncipe, e passaria 7 semanas e mais 62 semanas, certo? Mas esse texto ainda fala: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então veja, por trás dos bastidores, o que estava acontecendo aqui? Eles estavam falando, o anjo estava explicando para Daniel que para que houvesse a restauração de Jerusalém ia passar todo esse tempo que nós falamos, mas que 7 semanas seria para a reedificação do templo, que ia ter um tempo para eles conseguirem efetivamente conseguir aquilo, né? Para conseguir que o povo de Deus voltasse como uma pátria, como uma pátria com todos os seus direitos, né? Como sociais, os seus direitos legislativos. E aí ele fala de 7 semanas. Então, olha, eu preciso te informar que aqui é uma profecia e que profecia na Bíblia, os tempos eles não são como a gente trata, né, os tempos normais, né? Cada dia de 24 horas aqui está representando um ano nas profecias bíblicas. E aí a gente precisa de. E aqui a gente se embasa em alguns textos bíblicos sobre isso. Nós temos em Números 14, 34, Ezequiel 4, verso 6, onde Deus, revelando profecias, naquele momento, Deus fala assim: olha, um dia te dei por cada ano. Então, isso vai acontecer, mas é um dia por cada ano. Então, na profecia de Daniel aqui também é um dia para cada ano. Quando está falando aqui de 70 semanas, quando começa o capítulo, então a gente sabe que 70 semanas, cada semana tem 7 dias, 70 semanas dá 490 dias. E, em profecia, 490 anos. E quando o anjo dividiu, né, 7 semanas mais 62, as 7 semanas que era para o povo de Deus se estabelecer, reconstruir, tudo aquilo ia acontecer com angústia, com tempos angustiosos. E nós, quando nós estudamos os livros da Bíblia que falam sobre essa reconstrução que está em Esdras e Neemias, esses 2 livros contam como é que foi. Era realmente tempos angustiosos. Eles tinham que reconstruir como se fosse numa mão uma pá de fazer a alvenaria das coisas, de trabalhar com isso, e na outra mão a espada, digamos assim. Então, eles tiveram que lutar contra povos que quiseram destruir aquela obra, mas Deus era com eles. Então, veja que, mesmo nas coisas difíceis da vida, nós temos que perseverar,
né? As coisas não são assim de qualquer maneira, porque Deus tem planos com essa perseverança nossa. Ele quer trabalhar dentro da gente também. E foi assim com eles também. Então, essas 7 semanas que representava 49 anos foram de luta para o povo de Israel, quando eles saíram, quando foi dada a ordem para eles saírem da terra da Babilônia, que agora era da Média Pérsia, para ir para Jerusalém novamente. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui para você entender os detalhes dessa profecia. Quando a gente vê que a profecia estava dizendo que 70 semanas estão determinadas para o povo judeu, seria um prazo para que o povo judeu tivesse, para que eles realmente se reconciliassem e aceitassem o plano de Deus da salvação. A medida de iniquidade que esse povo que foi escolhido por Deus chegaria no seu clímax quando cumprissem essas 70 semanas, que daria 490 anos desde que eles saíssem do exílio e fossem reconstruir Jerusalém, daria esses 490 anos. E aí finalizaria o tempo de graça para eles, não assim, não individualmente, porque eles têm ainda, o povo judeu ainda tem a possibilidade de se achegar a Deus através de Cristo, mas seria como o povo escolhido para ser um povo que seria o povo de Deus, o povo que era um povo que Deus se chamava pelo nome dele. Então, era esse período. Quando fala das 7 semanas que era para eles reconstruir, e mais aquelas 62 semanas que chegaria no ungido, o príncipe. Esse príncipe ungido, a palavra hebraica quer dizer Messias. E de fato, quando a gente continua a leitura desse verso, está dizendo assim: olha, Daniel 9:24 diz assim: para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Então, esse ungido, esse príncipe que viria depois de que passasse 490 anos, desde a saída da ordem lá, seria esse que faria tudo isso. Quando a gente vai no livro de Hebreus, que está falando sobre todos os sacrifícios que eram feitos, que se simbolizava Cristo que já tinha vindo, Hebreus está no Novo Testamento, olha só o que diz no capítulo 9, verso 26. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Falando de Cristo. Então, este príncipe que viria, que faria isso, né? Que o texto que nós lemos aqui fala que ele cessaria a transgressão, dar fim aos pecados, expiaria a iniquidade, só pode ser quem? Jesus. A vinda de Jesus com data marcada naquela época. Nós vamos entender mais para frente, presta atenção. Fala também que ele traria justiça eterna. Essa justiça eterna é Cristo. Era o único que poderia expiar o pecado do ser humano para que a justiça eterna que está nele fosse imputada a nós, como diz a Bíblia, né? Então, Jesus. E fala também que ele ungiria o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, quando a gente lê na Bíblia, está se referindo ao lugar santíssimo do santuário. E tinha uma vez por ano, todo ano fazia uma cerimônia que ungia aquele lugar santíssimo, que uma vez por ano só o sumo sacerdote entrava para fazer a expiação pelo lugar e representava o juízo do povo de Israel e representava principalmente o julgamento final do povo de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 8, verso 2, nos diz assim, olha, que Jesus é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor ungiu e não o homem. Ou seja, tudo aquilo ia acontecer, ia culminar no final dos 490 anos, esse ungido que viria para fazer tudo isso. E, inclusive, ele ungiria o Santo dos Santos. O que queria dizer? Que ele entraria nesse lugar santíssimo, só que aqui está mostrando que não é aqui na terra, seria no céu.
quando Jesus sobe aos céus, que ele entra no lugar santíssimo e ele começa uma obra diferente, não só a de perdoar pecados, mas também de julgamento. E isso a gente vai entender aqui no decorrer desse estudo. Falando do início desse período dos 490 anos, quando haveria a ordem para edificar Jerusalém, que se deu exatamente naquele período ali, quando Daniel estava preocupado, quando Daniel fez a oração, quando ele foi estudar o livro de Jeremias, tudo isso aconteceu na mesma época. E o povo de Israel ele estava sob domínio da Média Pérsia. Olha, se a gente for lá no livro de Isaías, né? Deus tinha falado que através de Ciro, que seria da Média Pérsia, o povo de Israel seria liberto daquele cativeiro. E realmente estava chegando próximo a isso. E por isso que essa visão foi dada nessa ocasião. E olha só, o ponto de partida desse período, né, das 2.300 tardes e manhãs que o santuário seria purificado, isso a gente vai ver mais para frente, não aqui nesse momento. Mas que parte dessa profecia, né, que a gente está falando das 7 semanas mais as 62 semanas que chegaria no Messias, o ponto de partida, esse período faz parte dessas 2.300 tardes e manhãs, é o começo dela, o ponto de partida se dá quando saísse a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Essa ordem, no governo Pérsia, se deu através de 3 editos, né, de 3 reis. Um foi Ciro, né? Então, como Isaías tinha falado, Ciro seria aquele que daria a primeira ordem. Dario deu também uma segunda ordem, porque a gente viu na profecia dizendo que esses primeiros 49 anos seriam em tempos angustiosos, dificuldades e tudo. E por fim, Artaxerxes, que daria realmente o aval final em que eles conseguiriam finalizar aquela obra de restauração com poderio político para a nação ali já instalado em Jerusalém. E isso é mencionado no livro de Esdras, capítulo 6, verso 14, na última parte, que diz assim: edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado de Deus, de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E quando que foi esse ano? Que ano que foi esse, né? De acordo com os métodos de contagem cronológica antigo, entrou em vigor essa contagem no ano 457, no fim do ano, no final desse ano. Antes de Cristo, no finalzinho desse ano. Se a gente pensar que já tinha passado aquelas primeira porção da profecia, né, dos 49 anos, referente àquelas 7 semanas. Agora, faltava 62 semanas, que eram os 483 anos. Esse ponto de partida dali para frente, nós vamos chegar num ano muito importante, que é o ano 20 e a gente vai até o final do ano 26 da nossa era, que é depois de Cristo, e a gente está já pensando no ano 27. Se já está no final do ano 26, estamos pensando no ano 27 da nossa era. E o que foi que aconteceu no ano 27 da nossa era? No ano 27 da nossa era, aconteceu a unção de Cristo, através do batismo. Por quê? Porque tudo que acontecia de importante para uma pessoa na Bíblia, no tempo antigo, quando se tratava de uma pessoa que ia se tornar um rei, ou uma pessoa que ia se tornar mandado por Deus para uma missão, um sacerdócio, essa pessoa ela precisava ser ungida. E quem estuda a Bíblia sabe que, por exemplo, Davi, né, ele foi ungido pelo profeta Samuel através de uma cerimônia específica de unção. E Cristo, nos anos 27, ele também está sendo ungido, né? Através do quê? Do batismo. É aquele momento do Jordão em que João Batista pregava, olha,
tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Que tempo é esse que João falava? O tempo dessa profecia. O tempo tinha chegado, o tempo está cumprido. Jesus veio, ungido, o príncipe, né? Então, nós vimos aqui, até aqui, que essa primeira porção da profecia bíblica, lá das 2.300 tardes e manhãs, que fala que o santuário seria purificado, dessa porção, né, de 2.300 tardes e manhãs é um dia, cada tarde e manhã é um dia. Então seria 2.300 dias. Desses 2.300 dias proféticos, pelo menos 490 já estavam chegando, que é onde a gente chegou aqui perto da última semana. Nós estudamos até aqui 7 semanas mais 62, que dá 69 semanas. Falta uma semana para dar 70 semanas para o povo judeu, que a Bíblia fala, olha, 70 semanas estão determinadas para o povo judeu. E depois teria muitos mais anos para chegar nas 2.300 tardes e manhãs, que a gente vai estudar, que vocês vão ver que está próximo da gente. Mas, para que não fique estendido, nós vamos deixar no suspense essa última semana para a gente estudar no próximo vídeo, tá? Para você entender com detalhes o que aconteceria na última semana, depois da unção, depois do batismo de Cristo, o que aconteceria pela profecia, mostrando já muito antes que ia acontecer. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quer dizer, a Bíblia, ela já fala tudo o que vai acontecer. O que nós precisamos? Precisamos estudar a fundo, conhecer, porque tudo isto vai nos alertando para a nossa vida espiritual, para a gente ter fé suficiente para dizer assim, tá bom, eu estou entendendo, tá ruim aqui na Terra, tem muitas coisas acontecendo, muitas tristezas, mas a gente pode confiar, porque Deus disse isso, isso e isso que vai acontecer. Então a gente sabe, né? Então nós vamos finalizar aqui. Eu vou terminar com uma oração. Que Deus possa te abençoar e que você continue aqui ouvindo esses vídeos, porque eu não vou demorar, vou postar logo em seguida a continuação desse vídeo aqui, tá bom? Querido Deus, graças te damos, porque somente o Senhor tem um amor tão grande ao ponto de nos motivar por esse amor. Que o Senhor possa nos capacitar para a compreensão desses estudos e que nós possamos dedicar a nossa vida a Ti e que o Senhor tenha nossas vidas em Tuas mãos. Aconteça o que acontecer aqui, nós possamos estar em Tuas preciosas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.